Amós 5. Ouvi esta palavra, que levanto contra vós, como uma lamentação, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, ela não mais se levantará, ela está desamparada na sua terra, não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade que saiu à guerra em número de 1000, terá de resto 100, e a que saiu em número de 100, terá 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, pois Gilgal certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José, e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Vós, que converteis o juízo em absinto, e deitais por terra a justiça, procurai aquele que faz as Pleiades e o Órion, e tornou a sombra da morte em manhã, e fez escurecer o dia como a noite, que chamou as águas do mar e as derramou sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. Eles odeiam aquele que os repreende na porta e abominam ao que fala seriedade. Portanto, visto que pisais no pobre e extorquis dele tributos de trigo, edificastes casa de pedras lavradas, mas não habitareis nelas. Plantastes vinhas agradáveis, mas não bebereis o seu vinho, pois conheço as vossas muitas transgressões e os seus muitos pecados. Afligem o justo, recebem suborno e rejeitam a justiça dos pobres na porta. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, pois o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor diz assim: haverá lamentação em todas as ruas, e eles dirão em todas as estradas: ai, ai! E chamarão o lavrador para choro, e os que são pranteadores para prantear. E em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor, para que quereis vós este dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse. Ou entrasse em uma casa e encostasse sua mão à parede, e uma serpente o mordesse. Não será o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão, sem que haja esplendor? Eu odeio, desprezo seus dias de festas, e não sentirei cheiro em suas assembleias solenes. Embora me ofereçais ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não as aceitarei, nem me atentarei para as ofertas de paz de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas violas, mas desça o juízo como águas e a justiça como ribeiro impetuoso. Oferecestes a mim sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes carregaram o tabernáculo de vosso Moloque e Quium, suas imagens e estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós 6. Ai daqueles que estão sossegados em Sião e confiam no monte de Samaria, que tem nome entre as principais nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Então descei a Gate dos filisteus. Serão elas melhores que estes reinos? Ou o seu território maior do que o vosso território? Ó vós que afastais o dia mau, e fazeis o assento da violência se aproximar, que se deitam em camas de marfim e se estendem sobre os seus sofás, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral,
que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com os ungüentos mais preciosos, mas não se entristecem pela aflição de José. Portanto, eles agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e o banquete dos que reclinam será removido. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: eu abomino a excelência de Jacó e odeio seus palácios. Portanto, entregarei a cidade com tudo o que nela há. E acontecerá que, se ficarem 10 homens em uma casa, eles morrerão. E quando o tio de um homem, aquele que o queimar e tomar para levar-lhes os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: não. Então lhe dirá ele: cala-te, pois não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e ele ferirá a grande casa de brechas e a pequena casa de fendas. Porventura correrão cavalos sobre a rocha? Lavrar-se-á nela com bois? Pois vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em amargura. Vós se alegram em nada, dizendo: não conquistamos seus chifres por nossa própria força. Mas eis que eu levantarei contra vós uma nação, ó casa de Israel, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e afligir-vos-á desde a entrada de Amate até o rio do deserto. Amós 7. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no primeiro do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da colheita do rei. E aconteceu que, quando terminaram de comer a erva da terra, então eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. E ele devorou o grande abismo e comeu uma parte. Então disse eu: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Isso também não acontecerá, diz o Senhor. Isso também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Assim ele me mostrou, e eis que o Senhor estava sobre o muro aprumado, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: Amós, o que vês? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu colocarei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele, e os altos lugares de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão com a espada. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras, pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua própria terra. E também Amazias disse a Amós: ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza, mas não profetizes mais em Betel, pois é o santuário do rei, e é a casa real. Então respondeu Amós, e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, portanto, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua esposa será uma prostituta na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, e tua terra será dividida por linha. E tu morrerás em uma terra poluída, e Israel certamente será levado cativo
para fora da sua terra. Assim diz o Senhor Deus. Assim o Senhor Deus me mostrou. Amós 8. Assim o Senhor Deus me mostrou, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E ele disse: Amós, o que vês? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então disse-me o Senhor: o fim chegou sobre o meu povo Israel. Eu não passarei por ele novamente, e as canções do templo devem ser uivarias naquele dia, diz o Senhor Deus. Haverá muitos cadáveres em todos os lugares. Eles serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados, que fazeis os pobres da terra fracassarem, dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o Shabat, para que possamos preparar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e falsificando as balanças de forma enganosa, para que possamos comprar os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias. Sim, vendemos os restos do trigo. E vendermos os restos do trigo. O Senhor jurou pela excelência de Jacó: certamente jamais me esquecerei de nenhuma de suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso, e não lamentará todo aquele que nela habita. E levantar-se-á toda ela com uma inundação, e será agitada e afogada como pela inundação do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e escurecerei a terra em plena luz do dia, e tornarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentações, e colocarei pano de saco sobre todos os lombos, e calvície sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e eles vaguearão de um mar até o outro, e do norte até ao oriente. Eles correrão para lá e para cá para buscar a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: o teu Deus, ó Dan, vive, a conduta de Berseba vive, até mesmo esses cairão, e nunca mais se levantarão. Amós 9. Eu vi o Senhor em pé sobre o altar, e ele disse: fere o capitel, para que os umbrais se estremeçam, e corte-os no topo, todos eles. Eu manterei até ao último deles a espada. Eu matarei até ao último deles a espada. Aquele que foge dos umbrais não fugirá, e o que escapar deles não se salvará, ainda que eles cavem até ao inferno, a minha mão os apanhará. Mesmo que subam até ao céu, eu os farei descer, e embora se escondam no topo do monte Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E embora se ocultem de meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente, e ela os picará. E se eles forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali eu darei ordem à espada, e ela os matará. Eu colocarei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. E o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra. E ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá como uma inundação, e será afogada, como a inundação do Egito. Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e fundou sua tropa na terra. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Não tirei eu Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, e os sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada,
os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e de todos os pagãos que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifeiro, e o que pisa nas uvas ao que lança a semente, e os montes derramarão vinho doce, e todas as colinas derreterão. E eu farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho. Eles farão pomares, e lhes comerão o fruto. E eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. 2 Reis 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Azarias, o filho de Amazias, rei de Judá, a reinar. 16 anos de idade tinha ele quando começou a reinar. E reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que o seu pai Amazias havia feito, salvo que os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o Senhor feriu o rei, de modo que ele ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou em uma casa separada. E Jotão, o filho do rei, esteve sobre a casa, julgando o povo da terra. E o restante dos atos de Azarias e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Assim, Azarias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou no seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, o filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria por 6 meses. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como os seus pais haviam feito. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Salom, o filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou em seu lugar. E o restante dos atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, a qual ele falou a Jeú, dizendo: os teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim sucedeu. Salom, o filho de Jabes, começou a reinar no ano 39º de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Manaém, o filho de Gade, subiu de Tirza e chegou a Samaria e feriu Salom, o filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou no seu lugar. E o restante dos atos de Salom e a conspiração que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Então Manaém feriu Tífisa e todos os que nela estavam, e os seus termos desde Tirza, porque eles não a abriram para ele. Por isso ele a feriu, e todas as mulheres dali que estavam grávidas ele partiu em 2 pedaços. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Manaém, o filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou por 10 anos em Samaria. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e ele não se afastou em todos os seus dias dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Pul, o rei da Assíria, veio contra a terra, e Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão pudesse estar com ele, para confirmar o reino em sua mão. E Manaém exigiu o dinheiro de Israel, a saber, de todos os homens poderosos em riqueza, de cada homem 50 shequels de prata, para dar ao rei da Assíria. Assim o rei da Assíria retornou e não permaneceu ali na terra. Ora, o restante dos atos de Manaém e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Manaém dormiu com os seus pais, e Pecaías, o seu filho, reinou em seu lugar.
No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, o filho de Manaém, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 2 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Porém, Peca, o filho de Remalias, um capitão dele, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no palácio da casa do rei, com Argobe e Arié, e com ele 50 homens dos gileaditas. E ele o matou, e reinou no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías e tudo o que ele fez eis que estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, o filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 20 anos, e ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, e Abel-Bet-Maacá, e Janoa, e Quedes, e Azor, e Gileade, e a Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os cativos para a Assíria. E Oséias, o filho de Elá, fez conspiração contra Peca, o filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar. No 20º ano de Jotão, o filho de Uzias, e o restante dos atos de Peca, e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade ele tinha ele quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Ele fez segundo tudo o que seu pai Uzias tinha feito. Todavia os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Ele edificou o portão mais alto da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, contra Judá. E Jotão dormiu com os seus pais, e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Acás, o seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis 16. No 17º ano de Peca, o filho de Remalias, Acás, o filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. 20 anos de idade tinha Acás quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez aquilo que era reto à vista do Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai. Porém, ele andou no caminho dos reis de Israel, e fez os seus filhos passarem através do fogo, segundo as abominações dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda árvore verde. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear. E eles sitiaram Acás, mas não conseguiram vencer. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria. E conduziu os judeus de Elate, e os sírios vieram para Elate, e habitaram ali até este dia. Assim, Acás enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou o teu servo e o teu filho, sobe e me salva da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, aos quais se levantam contra mim. E Acás tomou a prata e o ouro que foi achado na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e os enviou como presente para o rei da Assíria. E o rei da Assíria atentou a ele, porque o rei da Assíria subiu contra Damasco e a tomou, e levou o seu povo cativo para Quém, e matou Rezim. E o rei Acás foi para Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E viu um altar que estava em Damasco, e o rei Acás enviou a Urias, o sacerdote, o estilo do altar e o seu modelo, segundo toda a sua execução. E Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que
o rei Acaz havia enviado de Damasco. Assim, Urias, o sacerdote, fê-lo quando o rei Acaz chegou de Damasco. E quando o rei era vindo de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se aproximou do altar, e sobre ele ofertou. E ele queimou a sua oferta queimada e a sua oferta de alimento, e derramou a sua oferta de bebida, e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. E ele trouxe também o altar de bronze, o qual estava diante do Senhor, da frente da casa, de entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs no lado norte do altar. E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: sobre o grande altar queima a oferta queimada matinal, e a oferta de alimento do anoitecer, e o sacrifício queimado do rei, e a sua oferta de alimento com a oferta queimada de todo o povo da terra, e a sua oferta de alimento e as suas ofertas de bebida, e asperge sobre ele todo o sangue da oferta queimada, e todo o sangue do sacrifício, e o altar de bronze será para mim, para consulta junto a ele. Assim fez Urias, o sacerdote, segundo tudo que o rei Acaz ordenou. E o rei Acaz cortou as bordas das bases e removeu delas a pia. E abaixou o mar de cima dos bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedras, e a cobertura para o shabat que eles haviam edificado na casa, e a entrada do rei na parte externa tornou ele da casa do Senhor para o rei da Assíria. Ora, o restante dos atos de Acaz, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Acaz dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis 17. No 12º ano de Acaz, rei de Judá, Oséias, o filho de Elá, começou a reinar em Samaria sobre Israel 9 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, mas não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias se tornou seu servo, e lhe dava presentes. E o rei da Assíria achou conspiração em Oséias, porque ele havia enviado mensageiros a So, rei do Egito, e não trouxe presente algum ao rei da Assíria, como ele havia feito ano a ano. Portanto, o rei da Assíria o encarcerou e o trancafiou na prisão. Então o rei da Assíria subiu por toda a terra e subiu para Samaria e a sitiou 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e conduziu Israel para a Assíria, e os assentou em Alá e em Abor, junto ao rei de Gozã, e nas cidades dos Medos. Pois assim foi que os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, o qual lhes tinha feito subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e haviam temido outros deuses, e andando nos estatutos dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, e dos reis de Israel, os quais eles haviam feito. E os filhos de Israel fizeram secretamente aquelas coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e eles ergueram para si imagens e bosques em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, e ali queimaram incenso em todos os lugares altos, como fizeram os pagãos, aos quais o Senhor levou para longe deles, e operaram coisas malignas para provocar o Senhor a ira, porque eles serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes havia dito: vós não fareis esta coisa. Contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: volvei-vos dos vossos caminhos maus e guardeis os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que enviei a vós por intermédio dos meus servos, os profetas. Não obstante, eles não quiseram ouvir, mas endureceram o pescoço, como o pescoço de seus pais,
que não creram no Senhor seu Deus e rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto que ele fez com os seus pais e os seus testemunhos, os quais testificou contra eles, e seguiram a vaidade. E se tornaram vãos e foram atrás dos pagãos que estavam ao seu redor, acerca dos quais o Senhor lhes havia ordenado de que não deveriam fazer como eles. E eles abandonaram todos os seus mandamentos, todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens derretidas, 2 bezerros, e fizeram um bosque e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. E eles fizeram com que os seus filhos e suas filhas passassem através do fogo. E usaram adivinhação e encantamento, e venderam-se para fazer o mal à vista do Senhor, para provocá-lo à ira. Portanto, o Senhor ficou muito irado com Israel, e removeu-os da sua vista. Não houve nenhum restante, senão a tribo de Judá. Além disso, Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, mas andou nos estatutos de Israel, os quais eles fizeram, e o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os afligiu e os entregou na mão de espoliadores, até que ele lhes lançou fora da sua vista, porque ele rasgou Israel da casa de Davi. E eles fizeram de Jeroboão, o filho de Nebate, rei, e Jeroboão desviou Israel de seguir o Senhor, e fê-los pecar um grande pecado. Porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão, os quais ele cometeu, deles não se apartaram, até que o Senhor removeu Israel da sua vista, segundo ele tinha dito por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim, Israel foi trasladado da sua própria terra para a Assíria até este dia. E o rei da Assíria trouxe homens de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e os colocou nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria, e habitaram nas suas cidades. E assim foi no princípio da sua habitação ali, que eles não temiam o Senhor. Por isso o Senhor enviou leões para o meio deles, os quais mataram a alguns deles, porquanto eles falaram ao rei da Assíria, dizendo: As nações que tu tens removido e assentado nas cidades de Samaria não conhecem o costume do Deus da terra. Por isso ele tem enviado leões para o meio deles, e eis que eles os matam, porque eles não conhecem o costume do Deus da terra. Então o rei da Assíria ordenou, dizendo: Levai para lá um dos sacerdotes que trouxestes de lá, e deixe-os ir e habite ali, e ensine-lhes o costume do Deus dessa terra. Então um dos sacerdotes que eles haviam levado para Samaria veio e habitou em Betel, e ensinou-lhes como eles deveriam temer o Senhor. Todavia, cada nação fazia os seus próprios deuses, e os colocava nas casas dos lugares altos que os samaritanos haviam feito, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os homens de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os homens de Cute fizeram Nergal, e os homens de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Libás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam os seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque, os deuses de Sefarvaim. Assim, eles temeram ao Senhor e fizeram para si dos menores deles sacerdotes dos lugares altos, os quais sacrificavam para eles nas casas dos lugares altos. Eles temiam ao Senhor e serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Até este dia eles fazem segundo os costumes anteriores. Eles não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, ou segundo as suas ordenanças, ou segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem chamou de Israel, com quem o Senhor havia feito um pacto, e lhes incumbiu, dizendo: Vós não temereis outros deuses, nem vos curvareis a eles, nem os servireis, tampouco sacrificareis a eles. Porém o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e braço estendido, a ele temereis, e a ele adorareis, e a ele fareis sacrifícios.
e a eles farei sacrifícios. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento, o qual para vós escreveu, vós observareis para cumpri-los pela eternidade, e não temereis outros deuses. E o pacto que tenho feito convosco, vós não esquecereis, nem temereis outros deuses, porém o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Todavia, eles não atentaram, mas fizeram segundo o seu costume anterior. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens esculpidas, tanto os seus filhos quanto os filhos de seus filhos. Como fizeram seus pais, assim também fazem eles até o dia de hoje, até este dia. Oséias 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, e o Senhor disse a Oséias: Vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho, e disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E ela concebeu novamente, e deu à luz uma filha. E Deus disse a ele: Põe-lhe o nome de Lohuama, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, porquanto não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado a Lohuama, ela concebeu e deu à luz um filho, e disse Deus: Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o qual não pode ser medido, nem contado. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, ali se lhes dirá: Vós sois filhos de Deus, filhos do Deus vivo. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão para si uma só cabeça e subirão na terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém.